Eu tenho uma pergunta para ti hoje. O que significa fazer algo que é importante para Jesus? Será que você poderia responder isso para você mesmo? O que significa fazer algo que é importante para Jesus? Hoje nós estamos no nosso dia 45 de 100, do nosso tempo de propósito, jejum e oração por mais de Deus. E nós vamos refletir sobre viver para mim ou viver para Cristo. Eu não sei se vocês já tinham percebido, mas foi só nessa vez que eu comecei a estudar Filipenses que eu me dei conta que Filipenses 1:21 e 2:21 são situações opostas. Engraçado que no primeiro texto, Paulo diz que o viver para ele é Cristo. Ou seja, toda a perspectiva da vida de Paulo passava por esse lugar, né? Esse lugar chamado Jesus, essa pessoa chamada Jesus. Enquanto Filipenses 2:21 diz que não existia aqueles que viviam para o seu próprio interesse, seguindo a sua própria vontade, os desejos do seu coração. Então, se por um lado nós temos Paulo, que viver para ele era Jesus, era Cristo, nós tínhamos outros que não, que estavam mais preocupados com a sua própria vida, com viver do seu jeito e não viver para Cristo, entendem? E pensando nisso, eu gosto sempre de me lembrar do exemplo de Zaqueu. Eu acho muito bonito o exemplo de Zaqueu porque a Bíblia diz que Zaqueu era um cobrador de impostos. Portanto, ele recebia dinheiro a partir dos juros que ele cobrava injustamente de outras pessoas. Imagina quantas vidas não foram afetadas negativamente por conta dessa atividade dele. Mas quando Zaqueu conhece Jesus, atenção, primeiro ele vivia uma vida voltada para ele. Quando ele conhece Jesus, Jesus entra na sua casa e entra na sua vida, entra na sua história, tudo muda. Zaqueu diz para Jesus que ele vai devolver o que ele roubou das pessoas e mais, ele vai doar aos pobres metade do que ele tinha nas suas riquezas. E aí quando nós vamos para Filipenses, né, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Filipos que Timóteo era um exemplo a ser seguido, porque ele se preocupava com aquela amada igreja e ele era um testemunho, né, de alguém que vivia para Cristo. Mas então, né, depois de toda essa nossa reflexão, o que significa viver para Cristo, né? Porque eu creio que viver para Cristo não é nós estarmos 24 horas, 7 dias por semana dentro de uma igreja. Não é isso. Nós precisamos servir a nossa igreja. Claro que nós devemos ter um ministério e servir a nossa igreja, servir o reino. Mas é mais do que isso, sabe? É uma vida de entrega, onde nós vamos aproveitando aquelas oportunidades que Deus vai nos dando todos os dias, por onde nós passamos, fazendo aquilo que nós estamos a fazer, para servi-lo, abençoando as pessoas, cuidando daquilo que Ele nos deu, a nossa família, a nossa casa, os nossos dons, sabe? O nosso marido, o nosso filho, a nossa, enfim, o trabalho, a profissão que Ele nos deu. A nossa missão no mundo, Deus nos confiou muita coisa para esse tempo, para esse lugar onde nós estamos, como nós estamos vivendo, para nós ou para Ele.